Comunidade Pentecostal Palavra Viva. Tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 3. As alianças de Deus. Jesus Cristo e você, o batismo e a ceia do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Paulo Lisboa e o tema do nosso vídeo de hoje é Jesus Cristo e você, a aliança da salvação no âmbito individual e coletivo, o batismo e a ceia do Senhor. Já entendemos que Deus deseja manter com cada ser humano um relacionamento íntimo, intenso, tal qual um casamento. Mas toda aliança, no entanto, exige que as duas partes envolvidas assumam voluntariamente compromissos recíprocos de um para com o outro, através dos quais se ligam e transmitem ou entregam algo seu para a outra parte. A aliança da salvação proporcionada por Deus através de Jesus Cristo não é diferente. Deus voluntariamente entregou seu Filho para que por meio dele tivéssemos acesso à salvação. E em contrapartida, espera que nós nos entreguemos a ele, a fim de que a aliança seja formada e se aperfeiçoe, gerando todos os seus efeitos. Entregamos a nossa vida, que estava fadada à morte, para recebermos a vida dele, que é eterna. A base desse compromisso, como nós já vimos, é a graça de Deus, o favor imerecido. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e estendeu para nós a bandeira da paz, nos chamando à reconciliação. Mas, se de um lado a graça de Deus é o fundamento sobre o qual ele disponibiliza para nós esta aliança, por outro lado, da nossa parte, essa aliança é fundamentada na fé. Nós cremos nele. Acreditamos não só na sua palavra, mas principalmente no seu caráter e na sua essência. Confiamos na graça que nos é disponibilizada e, por isso, aceitamos firmar com ele este compromisso. Entregamos a ele as nossas vidas para que ele a conduza da mesma forma que fizeram Enoque, Noé, Abraão e tantos outros. Esta é a base dessa aliança, deste compromisso. A graça de Deus que chega até nós através da nossa fé. Contudo, essa aliança precisa ser confirmada publicamente. Para que um casamento se torne válido, se faz necessário que o noivo e a noiva se dirijam a um cartório para que sejam feitos os proclamas. E verificada a falta de impedimento, os dois devem confirmar perante toda a sociedade que têm o desejo verdadeiro de se unirem. E firmem formalmente este compromisso de união, respeito, assistência mútua e comunhão de bens. Da mesma forma, ocorre com a aliança da salvação, firmada com Deus. Ela precisa ser voluntária e se tornar pública. A pessoa precisa estar ciente do compromisso assumido e das suas consequências, e que deve, por vontade própria, desejar se entregar a outra parte, manifestando publicamente esta vontade. Essa confissão, esta convicção e esta vontade precisam ser externada, exposta à sociedade, para que os demais saibam que o compromisso foi realmente assumido. Deus externou e tornou pública sua vontade nesta aliança. Ela está registrada na Bíblia, sendo presencialmente testemunhada por muitas pessoas que assistiram o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Este foi o ato público com o qual Deus externou a sua vontade, nos disponibilizando o acesso à aliança da salvação. O sangue de Cristo foi derramado publicamente. O corpo de Cristo foi moído publicamente. Sua morte foi um espetáculo público. Dessa forma, também cada pessoa que adere a essa aliança disponibilizada por Deus precisa externar a sua decisão como forma de torná-la pública e, consequentemente, válida.
E para isso é necessário o batismo nas águas. O batismo do cristão, portanto, equivale à ida da noiva ao cartório no dia do casamento e ao seu ato de assinar em frente às testemunhas o compromisso que assume com seu noivo perante toda a sociedade. O batismo é a concretização da fé na graça de Deus, que embasa esta aliança e torna público o reconhecimento de que a pessoa é uma pecadora e que estava distante de Deus. Torna público também o arrependimento que a pessoa tem com relação aos atos que praticou ao longo da sua vida, ao caminho que percorreu distante de Deus, até aquele presente momento, aos desejos pecaminosos que teve e aos pensamentos impuros. E, por fim, torna público o desejo de se transformar, de ser lavado pela palavra purificadora de Deus. Este ato é uma declaração à comunidade que a pessoa deseja que Deus lhe transforme, que lhe dê uma nova e verdadeira vida. E assim, como o casamento só se torna válido após a sua celebração formal, com a assinatura do compromisso perante o juiz de paz, a caminhada da salvação somente se inicia após o batismo cristão. Por esse motivo, é correto afirmar que o batismo é um ato que antecede os efeitos da aliança da salvação. Quando João apareceu batizando no deserto, já fazia mais de 400 anos que não haviam profetas na terra. O último deles havia sido Malaquias. João Batista surge no momento em que a nação havia se distanciado do Senhor, chamando o povo ao arrependimento, clamando para que voltassem para Deus. E como sinal de que eles estariam dispostos a voltar para Deus e de que eles estavam arrependidos do caminho que tomaram, foi instituído o batismo. Jesus Cristo, para demonstrar que essa determinação vinha mesmo de Deus e era exigida de cada ser humano que desejasse voltar ao Pai, se submeteu ao batismo, ainda que não tivesse pecado. Mais ainda, Jesus Cristo, confirmando a importância e a obrigatoriedade do batismo, ordenou que os seus discípulos não só batizassem, mas que fizessem em seu nome, além do nome do Pai e do Espírito Santo. O batismo, portanto, é uma ordenância a todos os que creem. Deve ser feito não em nome de uma igreja, denominação ou grupo, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, da Trindade Divina, em sua plenitude. Pois não se trata de um compromisso firmado entre homens, mas de um compromisso firmado entre a pessoa e Deus, ambos integralmente. Mas quem pode e deve ser batizado? O batismo pressupõe que a pessoa compreendeu o Evangelho, entendeu os contornos e as consequências da aliança da salvação proporcionada através de Jesus Cristo, e convencida do seu pecado, manifesta o arrependimento e o desejo de se entregar a Deus e ter uma vida totalmente transformada. Portanto, não só pode, como deve ser batizada qualquer pessoa que tenha sua consciência despertada para enxergar o estado de impureza e a sua morte espiritual, e que, convencida pelo Espírito Santo a respeito do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus, se arrepende e deseja mudar. Isto explica porque entendemos que crianças não devem ser batizadas. Embora o batismo de criança ou o pedobatismo seja um ato comum em muitas igrejas de confissão cristã, inclusive algumas evangélicas, nós compreendemos que este ato, na forma com que foi instituído por meio de João Batista e ordenado pelo próprio Jesus Cristo, é incompatível e não pode ser aplicado por quem não tem ainda o entendimento quanto ao seu pecado e a capacidade de manifestar arrependimento. Não há nenhuma passagem na Bíblia, tanto grega como hebraica, uma única menção de uma criança sendo batizada. A Bíblia fala sobre a obrigação instituída pela lei mosaica de apresentar a criança no templo logo após o seu nascimento. Mas este ato não se confunde com o batismo, tanto que Jesus Cristo, apresentado no templo ainda bebê, por volta dos 30 anos já adulto, se dirigiu a João Batista para ser batizado. Portanto,
É correto aos pais levarem seus filhos recém-nascidos à igreja para serem apresentados a Deus. Eles devem educar seus filhos na fé e ensiná-los no caminho em que deve andar. Mas, assim como Jesus, que mesmo apresentado no templo quando criança, se dirigiu espontaneamente em direção ao batismo quando atingiu a sua idade adulta, nós também devemos realizar o batismo quando a pessoa vier espontaneamente para ser batizada. Isto não quer dizer que a pessoa tenha de se batizar aos 29 anos, ou que haja uma idade específica estabelecida por Deus para a prática deste ato. Mas significa que a pessoa tem de ser madura o suficiente para entender o que está fazendo e se tornar responsável pelos seus atos. Como já vimos, para ser batizada, a pessoa tem de se arrepender dos seus pecados e, apesar de nascermos com a marca do pecado em nós, isto vem de maneira involuntária e uma criança não pode e nem tem do que se arrepender. As crianças são puras e não lhes são ainda imputado o pecado dos quais tenham de se arrepender. Além disso, uma criança ainda não tem o discernimento para crer, pois sua razão ainda não se firmou, e não pode confessar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, pois ainda não falam. Por esta razão, embora respeitamos os grupos que agem de forma diversa e não vejamos necessariamente como pecado o ato de batismo de criança, nós, da comunidade pentecostal Palavra Viva, não realizamos o batismo de crianças. Mas só o fazemos a partir do momento em que a pessoa, independente da sua idade, demonstre ter consciência e convicção livres e verdadeiras a respeito da aliança da salvação por meio de Jesus Cristo. E por consequência, entendemos que as crianças que foram batizadas em outras denominações, ao atingirem a maturidade e o entendimento, compreendendo e desejando os termos da aliança proposta por Deus, precisam se submeter voluntariamente ao batismo. Por fim, precisamos responder um último questionamento a respeito do batismo. Qual a forma correta de se batizar? A própria palavra batismo indica claramente como o ato deve ser realizado. Batismo vem do grego baptizo, que significa essencialmente mergulhar, imergir. O batismo era feito por imersão, e isto fica claro nos evangelhos, quando diz que João Batista batizava em um lugar que havia muitas águas. Ora, se o batismo não fosse feito por imersão, não haveria necessidade de João procurar um lugar que tivesse bastante água, e nem tampouco de a Bíblia dar ênfase a este fato. É interessante também notarmos o fato de que Felipe esperou chegar a um lugar que tinha água para batizar o eunuco, o que não seria necessário se não fosse praticar a imersão, já que viajava com a sua caravana pelo deserto e era natural que o eunuco carregasse contigo água necessária para fazer uma aspersão. Paulo usa o termo sepultamento para falar a respeito do batismo. E não se sepulta parte do corpo, mas o corpo todo. O que reforça a tese de que o batismo bíblico era feito por imersão. Por esse motivo, entendemos que o correto seja o batismo por imersão do corpo todo em água, que pode ser conduzido por qualquer cristão já integrante da igreja, e assim praticamos em nossa comunidade. Para encerrarmos este capítulo, convém abordarmos mais um elemento que faz parte desta aliança, a ceia do Senhor. Da mesma forma com que um casamento é normalmente celebrado por meio de uma festa, para o qual são convidados os parentes e amigos dos noivos, e onde normalmente os convidados se reúnem em torno de uma mesa para uma refeição, a aliança da salvação exige de nós a participação em uma celebração específica, marcada por uma refeição na qual relembramos o sacrifício de Jesus.
sobre a qual se firmou a nossa aliança com Deus, e anunciamos o seu retorno, até que ele venha. Trata-se de uma celebração obrigatória para todos os que se dizem cristãos, sendo ainda a forma pela qual Deus nos mostra que, embora a salvação seja individual, ela nos conduz a um viver coletivo e comunitário, pois isso nos insere dentro do corpo de Cristo, que é a Igreja. Como membro que depende um dos outros para poder sobreviver e ser funcional, quem não participa desta celebração, que é feita de tempos em tempo por cada grupo cristão, é excluído pelo próprio Cristo da sua comunhão. Portanto, a participação na ceia do Senhor é a confirmação da aliança da salvação do cristão. O verdadeiro cristão deve participar da ceia do Senhor, aproveitando a ocasião para fazer a sua autoanálise no que tange a sua caminhada cristã e a sua interação com os irmãos em Cristo, ou seja, a sua vida na igreja. O apóstolo Paulo, aliás, advertiu a igreja de Corinto quanto à falta de temor e respeito no que diz respeito à ceia do Senhor, destacando que pelo fato de muitos não participarem deste ato como se devia, com a devida reverência e respeito, não só a Deus, mas principalmente com relação aos demais irmãos, a igreja estava sendo assolada por mortes e enfermidades e outras desgraças. Portanto, por meio da nossa participação na ceia do Senhor com os demais irmãos da igreja, nos reafirmamos constantemente o nosso compromisso com Deus e a nossa entrega a Ele, a nossa aliança com o Criador. Na comunidade pentecostal Palavra Viva, a ceia do Senhor é um momento especial, de muita alegria e comunhão entre os irmãos, por compreendermos que é nela que o Senhor renova em nós os efeitos da aliança em Cristo Jesus. Celebramos essa aliança de sangue e anunciamos a volta do Senhor uma vez por mês, reafirmando ali a nossa entrega a Cristo e o nosso papel como cristão e a importância de cada irmão para a vitalidade do corpo de Cristo. Nos vemos no próximo vídeo.